Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto, começando a semana, e o Senhor quer fazer um milagre na sua vida. Então vamos ouvir a sua palavra, porque a palavra de Deus é quem realiza toda a obra em nossa vida. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo 13 até o versículo 21. E no relato de hoje, nós ouvimos a primeira multiplicação dos pães. A leitura vai nos dizer que havia uma multidão que seguiu a pé Jesus. Era uma numerosa multidão. E Jesus teve compaixão dessas pessoas e curou os doentes que estavam entre aquelas pessoas. Mas caiu a tarde e o lugar era deserto e os discípulos comentam com Jesus que já era tarde e que era para despedir as pessoas, porque eles não tinham o que comer. Uma solução, de certa forma, fácil para os discípulos, deixar que as pessoas vão embora. Mas a gente vai perceber que eles não estavam tão perto da cidade, estavam longe. Então, Jesus vai falar para eles: não é necessário que eles vão embora. Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos relataram um problema, Jesus arrumou uma solução. Aí eles disseram: mas nós não temos mais do que 5 pães e 2 peixes. Um outro problema. E Jesus, uma solução: trazei. E Jesus pediu para aquelas pessoas sentassem à relva. Capítulo 19, no capítulo 14, versículo 19, mandou então a multidão assentar-se à relva e tomou os 5 pães e os 2 peixes e abençoou. Jesus é o bom pastor. Jesus é aquele que, como o Salmo 22 vai nos dizer, que ele vai conduzir as ovelhas em pastagens verdejantes. Jesus, então, cuida daquelas pessoas como um pastor, porque aquelas pessoas são como ovelhas, sentado a relvas, dá no sentido de local aprazível. Jesus tomou esses pães e esses peixes, abençoou e entregou a eles, e foi tanta que eles ficaram fartos. Vejam bem, solução de situações difíceis, o Senhor, Ele consegue realizar a obra. Às vezes nós conseguimos arrumar problemas, e não olhamos que há uma solução para as coisas. E a solução está em sempre nós olharmos para o Senhor e pedir a Ele sabedoria. Pedir a Ele que venha nos ensinar a resolver os problemas conforme a graça, conforme a sabedoria dEle. Aqui nós vemos a bênção de Deus aos pães e os peixes, e multiplicou-se a tamanho que ficaram fartos. 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Jesus, ele soluciona os problemas. Nós conseguimos arrumar problemas, Jesus soluciona. Precisamos, então, confiar no Senhor, porque o Senhor consegue conduzir os caminhos para que as coisas sejam resolvidas. Não de forma mágica, não de forma estupendas, mas o Senhor, a partir do nosso encontro com o Senhor, Ele vai apresentando para nós as soluções. A partir dos problemas que acontecem, estamos em sintonia com o Senhor, nós conseguiremos resolver os problemas. Às vezes,
As situações estão porque somos egoístas, somos individualistas, e o Senhor quer apresentar para nós que saiamos de nós mesmos e sejamos mais fraternos. Por exemplo, questão da alimentação, o mundo tem alimento para todos, todos. Tem alimento em abundância, tem alimento sobrando para todos. Não precisaria ter pessoas passando fome. Não precisaria ter pessoas com necessidades. Porque no mundo tem alimento para todos. O egoísmo humano, de tal forma, é de tal maneira que muitas pessoas passam fome, muitas pessoas têm necessidades. Porque desde lá de cima dos governos até em nosso meio, por nossos egoísmos, nós não partilhamos. Se os governos tivessem a sabedoria de Deus, a sabedoria do Evangelho, a sabedoria do Espírito, poderiam sim fazer importações, exportações e tudo mais que acontece, mas saberiam que teria que prioritariamente dar o alimento àqueles que precisam. Nós também. Nós temos às vezes alimento em abundância ou sobrando em casa, e às vezes pessoas batem a nossa porta e a gente recusa dar. Precisamos então ser mais fraternos, um coração mais de Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a meditar essa palavra de hoje, porque é tão difícil para nós. Mas pela graça do Espírito Santo, tudo pode ser resolvido pela meditação da palavra e deixar Deus agir no coração. Tudo pode ser facilmente resolvido, assim como o Senhor fez. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe essa semana que está começando, que a sua vida e dos seus e aqueles que estão próximos de você sejam abundantes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.